Kyoto é uma cidade que respira através de suas cicatrizes e templos. Quando as pétalas das cerejeiras começam a cair, bailando no ar como se fossem fragmentos de um sonho esquecido, o tempo parece desacelerar nos becos estreitos de Gion. Foi nesse cenário, há quase 2 décadas, que 2 corações bateram em uníssono pela primeira vez. Yumi era uma menina de olhos curiosos que encontrava beleza nas pedras do rio Kamo. Hiroshi era o filho do carpinteiro local, um menino cujas mãos pareciam destinadas a moldar o mundo. Eles eram inseparáveis. O amor de infância deles não era feito de grandes gestos, mas de silêncios compartilhados e promessas sussurradas sob a sombra de um bordo milenar. No entanto, o destino é um tecelão caprichoso. O pai de Hiroshi recebeu uma proposta irrecusável em Tóquio, e a partida foi tão repentina quanto uma tempestade de verão. Não houve tempo para despedidas adequadas, apenas uma pequena fita vermelha que Yumi entregou a Hiroshi, um amuleto que deveria guiá-lo de volta. 15 anos se passaram. Kyoto mudou, mas sua essência permaneceu intocada. Yumi agora é uma restauradora de cerâmicas antigas, mestre na arte do kintsugi, onde as cicatrizes de um objeto são realçadas com ouro, tornando-o mais forte e belo do que o original. Ela vive uma vida tranquila, mas há um vazio em seu peito que nenhuma arte consegue preencher. Hiroshi, por outro lado, tornou-se um arquiteto de renome internacional, conhecido por fundir o minimalismo moderno com a alma tradicional japonesa. Ele vive cercado por vidro e aço em arranha-céus, mas nunca se esqueceu do cheiro de madeira fresca e do toque da fita vermelha que ele ainda carrega secretamente em sua carteira, agora desbotada e gasta. O acaso, ou talvez a força magnética de almas destinadas a se encontrar, trouxe Hiroshi de volta a Kyoto. Ele foi contratado para restaurar um antigo casarão histórico que seria transformado em um centro cultural. O que ele não sabia era que a consultora técnica designada para o projeto era ninguém menos que a mulher que ele nunca parou de procurar em cada rosto desconhecido. O primeiro encontro aconteceu sob uma chuva fina de outono, na entrada do templo Kiyomizu dera. Hiroshi estava parado, observando a estrutura de madeira, quando uma mulher de sombrinha clara parou ao seu lado. O perfume dela, uma mistura de chá verde e sândalo, atingiu Hiroshi como um trovão silencioso. A estrutura de suporte deste templo é um milagre da engenharia antiga. Não usa um único prego. Yumi virou o rosto lentamente. Ao encontrar os olhos de Hiroshi, seu coração saltou uma batida. As feições do homem diante dela eram maduras, marcadas pelas experiências da vida, mas o brilho nos olhos era o mesmo do menino que a ajudava a pescar pedras no rio. É a paciência da madeira que sustenta o templo, não apenas a técnica. Se você forçar a peça errada, tudo desmorona. Hiroshi sentiu um arrepio. A voz dela era uma melodia que ele pensou ter esquecido. Ele a encarou por um tempo longo demais, tentando encontrar as palavras certas em um mar de memórias. Você fala como alguém que entende profundamente sobre consertar coisas quebradas. Sou restauradora. Meu trabalho é encontrar beleza nas fraturas. Mas algumas coisas são mais difíceis de restaurar do que cerâmica. Eles não se reconheceram formalmente naquele momento. Havia um medo místico de que, se pronunciassem os nomes, a visão desapareceria. Nos dias seguintes, as reuniões de trabalho tornaram-se o palco de uma dança cautelosa. Eles discutiam vigas, vernizes e história, mas por baixo das palavras técnicas, havia uma corrente elétrica de reconhecimento. Certa tarde, enquanto analisavam os danos em uma parede do casarão, Hiroshi deixou cair sua pasta. Ao recolher os papéis, a pequena fita vermelha deslizou para fora de um compartimento oculto. Yumi a viu antes que ele pudesse escondê-la. O tempo parou no pequeno cômodo empoeirado. Você ainda tem. Hiroshi congelou. Ele olhou para a fita e depois para Yumi. A máscara de arquiteto profissional caiu, revelando um menino vulnerável de 15 anos atrás. Ela nunca saiu do meu lado, Yumi. Eu procurei o caminho de volta todos os dias. Mas a vida em Tóquio. As responsabilidades. Eu senti que tinha perdido o direito de voltar. O direito de voltar nunca é perdido por quem deixa o coração para trás, Hiroshi.
Eu olhei para aquele bordo todos os anos, esperando que a sombra dele te trouxesse de volta. As lágrimas de Yumi eram como as gotas de chuva que lavam a poeira de Kyoto. Hiroshi deu um passo à frente, mas hesitou. Havia muita dor acumulada, muitos anos de silêncio para serem superados em um único instante. Eu mudei tanto. Eu me tornei alguém que constrói edifícios frios. Eu tive medo de que, se voltasse, você não reconheceria o homem que me tornei. Eu não vejo apenas o homem de sucesso, Hiroshi. Eu vejo as rachaduras que você tenta esconder. E eu sou especialista em preenchê-las com ouro. No entanto, a reconciliação não seria simples. O projeto do Centro Cultural enfrentava oposição política e ambiental. Hiroshi estava sob pressão para demolir uma parte do jardim antigo que continha o bordo onde eles costumavam brincar. Era uma escolha impossível, sua carreira e o sucesso do projeto versus a preservação de sua única conexão física com o passado. A tensão aumentou quando o investidor principal, um homem frio chamado Sato, exigiu uma resposta imediata. Hiroshi passou noites em claro no escritório improvisado. Yumi o observava de longe, sofrendo com o conflito dele. Se você destruir aquela árvore, Hiroshi, você estará apagando a última prova de que nós existimos antes do mundo nos mudar. Eu sei disso. Mas se eu não seguir as ordens, o projeto inteiro será cancelado, e o casarão será transformado em um estacionamento. Eu estou tentando salvar o que posso. Às vezes, para salvar a alma de algo, você precisa estar disposto a perder tudo o resto. Você me ensinou sobre estruturas, mas esqueceu que a base de tudo é o que não se vê. O conflito gerou um distanciamento. Durante uma semana, eles não se falaram. Hiroshi caminhava pelas margens do rio Kamo, onde outrora corria com Yumi. Ele via casais jovens e sentia uma inveja profunda da inocência que ele havia perdido. Ele percebeu que, por mais prédios que construísse, nenhum deles seria um lar se Yumi não estivesse neles. No dia da apresentação final do projeto, o auditório estava cheio. Sato esperava ver o plano de demolição. Hiroshi subiu ao palco, visivelmente exausto, mas com um brilho de determinação nos olhos. Yumi estava na última fila, pronta para partir se ele cedesse à pressão. Senhoras e senhores, um edifício sem memória é apenas uma caixa de concreto. Eu decidi reformular todo o design. Não vamos derrubar a árvore. Vamos construir o centro cultural ao redor dela. Ela será o coração do edifício, protegida por um átrio de vidro. Vai custar mais caro e levar mais tempo, mas é a única maneira de honrar o solo onde pisamos. O silêncio no auditório foi absoluto. Sato estava furioso, mas o público, emocionado pela sinceridade de Hiroshi, começou a aplaudir. A visão de preservar a história tocou os moradores locais. O projeto foi aprovado por aclamação popular, forçando os investidores a aceitarem os novos termos. Após a apresentação, Hiroshi procurou por Yumi na multidão, mas ela já havia saído. Ele correu pelas ruas de Kyoto, o coração batendo forte contra as costelas. Ele sabia exatamente para onde ela iria. Ele chegou ao pé do velho bordo, cujas folhas agora estavam de um vermelho vibrante, combinando com a fita que ele segurava na mão. Yumi estava lá, tocando o tronco áspero da árvore. Ao ouvir os passos dele, ela se virou. O luar filtrava-se entre os galhos, iluminando a cena como um quadro antigo. Eu escolhi a árvore, Yumi. Eu escolhi nós. Eu sabia que você escolheria. O Hiroshi que eu conheço nunca deixaria algo precioso ser destruído por conveniência. Eu passei metade da minha vida fugindo do que eu sentia por você, achando que o tempo tinha transformado meu amor em uma lembrança infantil. Mas agora eu sei que esse amor é a única estrutura sólida que eu já construí. Hiroshi aproximou-se e, com mãos trêmulas, amarrou a velha fita vermelha em um galho baixo da árvore, simbolizando que ele não iria mais embora. Você pode me perdoar pela demora? Você pode me ajudar a reconstruir o que o tempo quebrou? Como eu disse, Hiroshi, as peças consertadas com ouro são as mais resistentes. Nossa história tem muitas rachaduras, mas é isso que a torna única. Eu nunca deixei de amar você. Nem por um segundo. Eles se abraçaram sob o céu de Kyoto, enquanto o vento soprava suavemente, espalhando o perfume do outono. Não era mais o amor de duas crianças perdidas, mas o encontro de dois adultos que entenderam que o destino pode nos afastar, mas apenas a nossa vontade pode nos trazer de volta.
Os meses seguintes foram de trabalho duro e redescobertas. Hiroshi e Yumi trabalharam lado a lado na construção do centro cultural. Eles caminhavam por Gion à noite, comiam ramen em barracas de rua e falavam sobre o futuro sem o medo do passado. Hiroshi aprendeu os fundamentos do kintsugi com Yumi, entendendo que a arquitetura também poderia ser uma forma de cura. Na noite da inauguração do centro, Kyoto parecia brilhar com uma luz especial. O átrio de vidro ao redor do bordo era uma obra-prima de transparência e respeito. As pessoas caminhavam pelo local maravilhadas. No centro do átrio, em uma vitrine de destaque, havia um pequeno pote de cerâmica que Yumi e Hiroshi haviam restaurado juntos. As linhas de ouro brilhavam sob os refletores. Esse pote representa a nossa vida, Yumi. Cheio de marcas, mas inteiro novamente. E o ouro que o mantém unido é a nossa promessa. Hiroshi tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, não havia um anel de diamantes comum, mas um anel de ouro esculpido para parecer o galho de um bordo, com uma pequena fita vermelha de esmalte entalhada. Eu não quero mais apenas promessas sob a lua. Eu quero construir todos os meus dias ao seu lado. Yumi, você aceita ser a minha estrutura, a minha casa e o meu amor para sempre? Eu esperei 15 anos por essa pergunta. Minha resposta sempre foi sim, antes mesmo de você voltar. Eles se beijaram enquanto a primeira neve da estação começava a cair do lado de fora do vidro, cobrindo Kyoto com um manto branco e puro. O ciclo estava completo. O que foi perdido no verão da infância foi recuperado e fortalecido no inverno da maturidade. Kyoto continuaria sendo a cidade dos templos e das tradições, mas para Yumi e Hiroshi, ela agora era a cidade do recomeço. Eles provaram que o tempo não é o inimigo do amor, mas o elemento que testa sua força. Sob a proteção do velho bordo e das cicatrizes de ouro, eles caminharam de mãos dadas em direção ao futuro, sabendo que, desta vez, não haveria partida sem volta. A arte do kintsugi ensina que não devemos esconder nossas feridas, pois são elas que contam nossa história. E a história de Yumi e Hiroshi era, acima de tudo, uma obra-prima de resiliência e destino. O amor deles, uma vez fragmentado, agora brilhava com o esplendor eterno do ouro puro. Hiroshi, agora um arquiteto de sucesso, e Yumi, uma mestre na arte do kintsugi, precisam decidir se as cicatrizes do passado podem ser transformadas em uma nova e bela história de amor. Entre a preservacal da tradical e as pressões da vida moderna, eles descobrem que o verdadeiro lar e onde o coracal reside. Uma história emocionante sobre segundas chances, destino e a beleza de encontrar ouro nas rachaduras da alma, ambientada nas paisagens poéticas do Japão.